Bom, pessoal, boa tarde a todos. Essa é a atividade de encerramento das atividades do laboratório dos estudos julianos. Para encerrar essa atividade, nós temos hoje aqui a alegria de contar com a presença do Sebastian Charles, de Sherbrooke, do Canadá, e um especialista em filosofia do século XVII e XVIII, ceticismo. Nós já nos encontramos em vários colóquios a respeito de temas ligados a ceticismo. E Sebastião veio ao Brasil também para participar de um conjunto de atividades da Universidade do Paraná, em Curitiba, semana passada, no Departamento de Filosofia, e gentilmente concordou em vir aqui perto ao nosso laboratório para fazer a conferência final, a apresentação final, sobre Berkeley e o ceticismo. E uma conferência que encerra o curso do segundo semestre, destinado ao ceticismo, e com a felicidade de trazer para a nossa reflexão o autor pouco discutido, né? Nós temos o hábito de incluir nas nossas reflexões, que é Berkeley. E, como vocês vão ver, produziu argumentos muito importantes para a discussão que nós travamos durante esse semestre, com outros pensadores e outras referências na história do ceticismo. O Sebastião vai fazer a apresentação em português. O Sebastião nos enviou o texto desse ano, vai fera. O texto francês, eu e César trabalhamos na tradução do texto. Então, o Sebastião vai fazer a leitura em português. Já fizemos isso antes, na reunião da POF em Canela, e o método teve sucesso, foi bem sucedido. E, portanto, a ideia é que a apresentação seja acompanhada da exposição do texto. Okay? Ao final, questões podem ser postas em espanhol, ou em francês, enfim, ou em português, ou em inglês, enfim, nos entenderemos, né, de alguma maneira, se questões forem apresentadas no final. Ok? Então, vou falar um pouquinho, né? Verdadeiramente. E quero agradecer a Renato por sua invitação. Vou ler com um acento um pouquinho espanhol, né? Desculpe. Então, que Berkeley tenha sido um adversário feroz do ceticismo, isto é uma evidência. O próprio enunciado dos subtítulos de duas de suas obras principais, o Tratado sobre os Princípios de Conhecimento Humano e o Três Diálogos entre Hillas e Filonous, faz referência explícita aos céticos apresentados como adversários a refutar. Mas o sentido de tal refutação, que consiste em chegar a uma demonstração da existência e da imaterialidade de Deus e da imortalidade natural da alma, mostra de forma clara que o ceticismo ao qual Berkeley se opõe é um ceticismo particular, aquele dos modernos, e que um confronto com o ceticismo dos antigos não é o principal objetivo de sua refutação. Pois, na verdade, o ceticismo antigo, a propósito das questões da existência de Deus ou da imortalidade da alma, recusa a pronunciar-se dogmaticamente, indicando somente as dificuldades inerentes a teses opostas a respeito da questão. É isso que explica o desinteresse de Berkeley a respeito de posições céticas antigas, o fato um tanto surpreendente de que sob sua pena não figuram referências aos grandes nomes do ceticismo antigo, nem mesmo Pyrrhon, Allende e Nesidimo ou Sexto Empírico. Confundir o ceticismo com o ateísmo, como Berkeley faz explicitamente quando pretende demonstrar contra os céticos a existência de Deus e a imortalidade da alma, é claramente equivocar-se a respeito do sentido histórico daquilo que foi o ceticismo, que propõe a suspensão do juízo a respeito de tais questões.
mas significa igualmente reconhecer que o ceticismo muda sua imagem e que ele pode ser uma consequência das filosofias dogmáticas dominantes na época cartesiana e lockeana e um instrumento útil para aqueles que visam abater a religião cristã em função de uma preferência pelo deísmo, ou seja, pelo ateísmo. É evidente que Descartes e Locke não são céticos, que propõem uma filosofia que permita ultrapassar o ceticismo do qual são contemporâneos. Assim, para Descartes, a sexta medição demonstra, graças ao recurso à veracidade divina e ao seu tempo, a existência do mundo exterior, a causalidade dos objetos exteriores sobre o espírito humano e a possibilidade de perceber, pelos sentidos, certas propriedades intrínsecas desses objetos, as famosas qualidades primárias, extensão, movimento, etc., distintas das qualidades secundárias, que são antes de tudo resultado da percepção subjetiva, cor, calor, odor, etc. Ora, esta demonstração, inteiramente apoiada sobre o argumento da veracidade divina, é problemática. Após a morte de Descartes, Regius e Malebranche mostraram que a prova da existência do mundo tinha seus limites e que sua certeza era moral e não metafísica, porque Deus poderia muito bem nos enganar por boas razões para o nosso bem, como fazemos médicos que mentem aos seus pacientes em vista de favorecer a recuperação, ou aos pais para proteger aos filhos ou para nos punir de nossos pecados. Por consequente, a única prova verdadeiramente conclusiva não pode ser de ordem filosófica, mas teológica. O texto bíblico nos certifica que Deus, para o bem, criou o mundo material. Por consequente, a abstração feita da fé, toda a prova metafísica da existência do mundo exterior é impossível. E compreendemos então porque Berkeley vê no cartesianismo o fundamento do ceticismo ontológico. Quanto a Locke, ele se pensa de toda forma afastado do ceticismo de Descartes. De um lado, seu empirismo justifica a indispensável exterioridade do mundo. Não existem ideias mentais sem percepção de objetos que são a sua causa e que são dessa forma independentes do sujeito que os percebe. De outro lado, ele pressupõe certo conhecimento com certeza limitado, mas que permite evitar o ceticismo, pois um saber indubitável é possível. Esse conhecimento do mundo não abole totalmente a distinção cética entre o fenômeno e o ser, entre as qualidades secundárias e a substância, para retomar uma terminologia lockeana, e não propõe solução à questão da identidade suposta entre ideias mentais e objetos materiais, abrindo assim a porta a um ceticismo de tipo epistemológico, a substância real das coisas, parecendo escapar para sempre de nosso saber e a referência da aparência entre ideia e objeto a aparecer como sendo fundamento. É nesse contexto que se deve compreender a reação do Berkeley, que tem por finalidade explícita responder às questões colocadas tanto pelo ceticismo epistemológico quanto pelo ceticismo ontológico, que mesmo não sendo de mesma natureza, fazem por vezes par.